Aê! Amandinha Ribas! Tudo bom? Tudo jóia! Tô ansiosa, entendeu? Pra participar desse quadro com você. Vamos que vamos! Ó, então é isso, já deu a letra, é isso aí. Hoje é lendo comentários do Instagram com a Amanda Ribas. Foi difícil, viu, mulher? Porque o pessoal gosta muito de você é bem querida, viu? Isso eu posso atestar aqui. Eu fiquei mais de hora procurando comentário ruim nos Instagram lá e não tem. Eu fico feliz, viu? Porque, não, a maioria, antes, é porque eu acho que agora o pessoal já acostumou com a minha voz também, né? Mas antes tinha muito povo zoando minha voz, zoando minha risada de bruxo, sei lá. Agora tem tudo. Assim. Eu vi o bolo de aniversário, aliás, parabéns, atrasado, mas parabéns. E o bolo de aniversário tá escrito trintão. Você viu que belezinha? Muito legal, muito legal. Bom, pra quem nunca viu o quadro ainda, é esse. A gente pegou comentários dos especialistas do Instagram. E como não tinham tantos especialistas dando pitaco nas suas lutas, eu peguei uns caras mais abusados, assim, com propostas decentes e outras não tão decentes. E a gente vai ler tudo aqui, tá? Então você vai lendo aí, você já tem as mensagens, você vai lendo e eu vou botando na tela aqui pro pessoal ir acompanhando. A primeira é uma passada de pano boa, assim, pra gente começar num astral legal. Vai, começa. A primeira do Sensei Farrufa. Orgulho de fazer parte disso com você. Ainda vamos escrever muitos capítulos. Pode acreditar nisso. @Amanda Ribas, @Marcelo Ribas. Sensei Farrufa! Ele é demais. Eu conheci o Sensei quando eu fui na América Top Team, né? Treinar lá. No começo ele nem olhava pra minha cara. Porque, né? Brabo, né? Eu nem tinha assinado com o UFC, nem nada. E o Sensei, ele tá no patamar que, né? Ele não consegue nem dar atenção pra todo mundo, tudo. Aí depois, fui calminho, fui treinando os treinos tudo bonitinho. Aí ele virou meu Sensei mesmo, não? Mó legal. Demais, é um orgulho ver ele escrevendo minhas coisas, tá louco. O Parrumpa, eu convidei ele vem faz umas 4 semanas já. A gente fez um quadro pra ele na resenha de segunda-feira, chama Minuto Parrumpa. Aí ele sabe muito. E o estilão dele é muito legal. E eu falo com o Vini, porque a gente faz essa resenha há mais de ano, né? E eu falo pro Vini, cara, tem noção a moral que é ter o Parrumpinha pulando aqui toda segunda-feira e falando de luta, de técnica e não sei o quê. Eu falei, cara, não dá pra ficar melhor que isso. Quase todo final de semana ele tá no UFC, então ele tem muita experiência de UFC. Só de ter ele também no corner, assim, sabe? Já passa uma tranquilidade tão boa. Beijo, Parrumpa. A gente adora você. Dois babão do Parrumpa aqui, né? Sou mesmo. Dele e da Rose. Da Rose eu também sou. Sou babão. Da Rose... Vai, vamos lá. Próximo. Inglês, hein? Essa é em inglês. You lose. Give me back my money. Ó pra você ver. tá me pedindo dinheiro de volta. Ele apostou em mim, tá pedindo dinheiro de volta. Calma, galera. O negócio é o seguinte, entendeu? Esse senhor biscoito aí apostou em mim, mas acontece. Às vezes você não compra um cookie de sabor errado e não gosta, então ou põe o leite estragado e come. Acontece, entendeu? No próximo pacote de biscoito, vai vir mais gostoso. Vai, próximo. Ibson Ferreira. Perdeu numa escolha errada. A minha humilde opinião, com todo respeito. Enquanto estava na trocação, estava pau a pau. Então... Você fez uma análise do que aconteceu ali? Sentou, assistiu, olhou, falou, teve isso? Você fala, acho que foi aqui que eu errei? Nessa última luta, que eu sempre gosto de assistir pra ver o que eu errei e o que eu acertei também, né? Porque senão, se ficar olhando só o que eu vou ficar doido. Lógico. Eu vi que eu tava bem na trocação, só que ali, infelizmente, entrou um golpe que eu não enxerguei mais nada. Aí foi no meu automático, que era tentar agarrar, que é o que eu me sinto mais confortável, sabe? Fazendo, agarrar pra tentar derrubar. É muito doido. Bom, foi isso. Acontece. Camilo Erval Guimarães. Erval Guimarães. Eu sou seu fã e sim, acho que as críticas são bem-vindas. Concordo. E falta pouca coisa, eu acho, pra você engatar de vez. Carisma você já tem, luta bem, fala bem e é bonito. Mas tá faltando engatar uma boa sequência. No mais, te admiro muito. Que bonitinho, ó. Ele falou um negócio bonitinho, tudo.
Também acho que falta engatar. Se eu vier de 10 sequências de vitória, é uma boa. Eu não sei se você quis dizer sequência de trocação ou sequência de vitória. Sequência de vitória, eu acho que ele tá... Eu também acho, eu também quero muito. Exatamente, mas você tá numa crescente em tudo também, né? O nível tá aumentando também de competição, né, Amanda? Sabe o que acontece, e é natural, Rafael? né? O pessoal esquece que a gente tá no maior evento do mundo. Quando pega pra assistir outro evento assim, não desmerecendo os outros atletas, mas o nível do UFC é muito alto, então qualquer detalhezinho faz muita diferença. A gente não tá lutando com boneco, né? É com outro atleta que treina muito. Então, mas calma, já estaremos aí. Bora pra próxima. Eduardo deve ser Eduardo e Duda, né? Não sei. Mano, você tem que ir mais pra frente pedir revanche pras meninas, pra quem perdeu, e tirar a limpo isso. Ele já quer que eu tire a limpo já. É muito bom. Revanchismo total, né? Não. Nossa, tem gente que, tipo assim, por eu já treinar bastante tempo, a gente já entende, né? Esse negócio de perder, ganhar tudo. Mas meus parentes, meus amigos, nossa, todo mundo fica mordido. Minha mãe, meu pai, nossa, todo mundo que eu perco. Não tem como. Acho que dói um pouquinho o coração dele, sabe? É foda. Mas tem umas lutas assim que eu acho interessante, sim. Hoje eu não sei em que posição que a Caitlyn tá, mas se ela continuar bem ranqueada, acho que compensa pedir uma revanche, sim. E você tava com um braço só ainda, né? A gente sabia. Tava. Ele nem ficou tanta marca. Tô só um risquinho, só. Tô tranquilo. Vamos ver a outra. Pra quem não sabe, a Amanda lutou aquela luta contra a Caitlyn Chookagian com o tendão do braço todo estourado já, né? Tava. Pra fazer um muque assim, ficava só pequenininho, só uma bolatinha pequenininha, porque tava solto o tendão. Aí não segurava. Nesse, teve um pessoal que comentou, porque além de ter os comentaristas das redes sociais, tem também de supermercado, da padaria. Que a gente, às vezes, vou lá, hoje eu vou comer meu chocolatinho lá. Mano, então, você tinha que ter feito isso no chão, tudo. Aí, até eu explicar que eu não tava conseguindo fazer força, que meu braço não tava indo, né? Eu continuo comendo meu chocolatinho e escuto. Caraca. O pessoal te para, assim, pra dar pitaco mesmo, juro por Deus, cara. É impressionante, né? E eu gosto de conversar, sabe? Eu adoro conversar. Só que às vezes eu fico com pressa, né? Pra ir nos lugares e tudo. Aí quando começa a me dar conselho assim de luta, quando tem gente que realmente sabe, tudo é legal, mas tem uns que, nossa. É complicado. O pior mas você briga mesmo? Mas você bate mesmo? Mas é de verdade mesmo? É de verdade mesmo? Dá o endereço da academia, fala, parece lá 5 horas. Vamos lá no trem desfaz, só pra você sentir um pouquinho. Mas é de verdade mesmo? E dói? Não vai bater em mim não, hein? Gostei. Bora pro próximo. Vamos. Agora o Eduardo foi, agora o Guilherme. Top, Amanda. Porém, tem que se concentrar mais nas lutas. Está perdendo lutas de bobeira. Muito blogs. O negócio é o seguinte. Quem vê story, as coisas assim, não sabe o que passa, né? Pra você ver, eu não vou me justificar mesmo, entendeu? Eu não saio nada antes de luta. Eu nem respondo celular. Você tá de prova mesmo, que eu nem respondo celular. Não marco nada pra fazer antes da luta. Eu sou. É que às vezes eu já gravo as coisas e deixo pra minha irmã ficar postando, né? De patrocinador, tudo. Mas eu tento muito focar nisso. Que uma vez, pra você ver, já aconteceu disso. Eu não lembro em qual luta foi. Eu comecei a fazer um tanto de coisa antes da luta, que eu fiquei doida, fiquei cansada. Não no corpo, mas a cabeça, sabe? Aí chegou na hora da luta, eu tava toda travada, quebrada. Aí é um negócio que eu fico, vamos fazer tal coisa? 3 semanas antes da luta? Então, não faço. Exatamente. E o pessoal que se diz amigo e não sei o quê, por exemplo, eu tenho muita amizade com o Marcelão, eu amo o Marcelão, eu amo a Amandinha, e eu sou um cara assim, eu não incomodo, a hora que não é pra incomodar, não é pra incomodar, entendeu? Porque não é incomodar, se eu chegar pra ela assim no Fight Week e falar, Amanda, vamos gravar alguma coisa? Vai, ela grava. Só que, por quê? Eu posso fazer depois. Entendeu? Aquela hora ali, a pessoa trabalhou o ano inteiro pra chegar naquele Fight Week ali e se focar no negócio.
aquela semana ali não é a hora, né? Tipo, não tem porquê. Então, assim, se pode esperar, espera, né? Não tem problema. É verdade, a gente se dedica tanto, né? E às vezes pode parecer besteira para alguns, mas não. Para mim, eu sou meio sistemática, sabe? Na minha cabeça, tô na semana da luta. Acabou as entrevistas, acabou tudo. Eu fico no meu quarto, tento ficar quietinha ou mais tranquilinha, evito ficar saindo tudo, até para andar no hotel, tudo, para focar totalmente. Parece bicho de gaiola, sabe? Fica na gaiola quando sai. Então, eu tenho isso meio que na minha cabeça. Cara, é uma coisa engraçada que a gente vê, por exemplo, no futebol, há muitos anos eles fazem isso, que eles falam, né? Vai pra concentração, lembra disso? Que aí os técnicos isolam os jogadores, tal, não sei o que, pra ficar focado em jogo importante. É mais ou menos isso, não tem que estar no oba-oba mesmo, né, cara? Tem que... Cada um tem o seu jeito, né? Então, isso que eu ia falar, cada um tem o seu jeito, mas eu não gosto nem que alguém carregue minha mala, você acredita? Não gosto. Eu carrego minha mochila, eu carrego minha garrafinha, nossa, não gosto. Não sei. Muito louco, né? É muito louco. É muito doido, né? Cada um com suas doideiras. Você tem alguma mania, alguma esquisitice, assim, antes de lutar? Tipo, não lava as meias no camp todo? Vou com a mesma meia todo dia? Eu sei não. Eu não gosto... Então, isso não gosto que ninguém carrega minha mala, minha garrafinha de água. Não gosto. Parece que eu tô imprestável, entendeu? Não gosto. Não gosto que atrasa o horário. Odeio quando eu marco o horário de treino. Aí seu Ribas vai atrasa. Nossa, já começo pilhado. Toda vez eu tenho que chupar um chicletinho de canela. Parece que quando eu não tenho meu chicletinho de canela, eu até escondo ele, porque meu quarto fica cheio das coisas de comida, né? Toda vez. Doce, né? Você e teu pai, vocês compram os doces todos, de qualquer lugar que vocês vão, né? Tudo que você imaginar tem. Aí na hora pra vir embora para casa, pra colocar na mala, não cabe. Porque depois da luta eu não vou conseguir comer tudo. Não cabe. Meu cabelo. Ó que doido. Geralmente fica, antes de começar a treinar, fica de rabo assim, né? Aí quando eu vou treinar mesmo, eu faço um coque. Aí é a hora que eu me transformo. Eu não sei por que não, mas fica assim. Acho que é a hora que eu não, peraí, mudou. A cara da luta é muito boa, aquela cara serona, assim. E tá com o protetor bucal já dá uma enchida que assim fica com parece outra pessoa. É muito louco de ver, né? Outra coisa, meu protetor também, não gosto que ninguém pega. Só eu que fico, porque às vezes tem atleta que gosta, tipo assim, na entrada, ou de dar pra alguém guardar pra não, sei lá, não correr de esquecer, sei lá. Eu não gosto. Eu já ponho na minha boca, já fico comigo já. Não gosto. Que legal. Boa. Vai, próxima. Pode ler o do Corinthians? Vai. Arte. Desculpa pelo xingamento de hoje, mas é que você insiste em defender os golpes das adversárias sem nenhuma estratégia de defesa. Toda vez isso. Se tu trabalhar essa defesa, seus golpes são bons. Assim vai disputar o cinturão logo, logo. Então, sabe o que acontece? Tem muita gente que às vezes me elogia nos comentários, aí chega no direct, tá descascando, me xingando. Gente, que é isso? Teve esse tempo atrás que eu até comentei. Eu nem deixei meu irmão comentar, eu comentei. Eu só mandei assim, ó. Eu vi o direct, nem respondi mais nada. Caraca, isso aí. Muito doido. É isso aí. O Instagram dá um poder para as pessoas de, tipo, de falar um negócio direto para você, assim, que não teria normalmente, né? Tipo, numa situação normal, assim. Tipo, cara, se tu tem a chance de falar com a mulher, você vai pegar essa chance pra escrachar ela, vai lá e luta melhor, cara. Sabe o que acontece muito também? Agora, o pessoal às vezes no Instagram direct, você é linda, e não sei o que lá. Quando me vê, esconde a cara, fica com vergonha, não faz nada. Aí tira uma foto, aí me marca, eu vou ver, tá aquelas declaração, mas pessoalmente fica assim, ó. Morre de rir. Muito bom. E às vezes o cara é casado também, né? Fala, ai meu Deus, não posso deixar minha mulher saber. Oi, feio. Vai, próximo. Acho que precisa melhorar sua defesa para não sofrer tantos golpes no rosto. Então, estou trabalhando nisso, entendeu? Não, mas explica a defesa, porque teu pai já explicou. Porque até eu já falei essa mesma coisa. Eu falei, Marcelão, e de luta que você ganhou ainda. Eu falei, Marcelão, pelo amor de Deus, aquela guarda dela. Aí ele me explicou como que rola toda uma técnica. Sim, é porque o pessoal às vezes vê minha guarda baixa, mas tem a guarda que a gente faz com o ombro também. Tem a melhor defesa é saber movimentar com a perna para achar a distância, né?
E Amanda, meu estilo de luta, quando eu fico muito com a guarda fechada, eu fico totalmente travada. Aí eu não consigo soltar nem meus socos, nem meu chute, nem agarrar, porque eu fico muito travada, entendeu? Aí estamos trabalhando para movimentar mais a perna e mais a cabeça, mas o meu braço eu não sei se eu vou continuar com ele alto, não, entendeu? Teve uma vez um moço, olha o que ele mandou. Amanda, você tem que parar de tentar parar o soco dela com a tua cara. Rafael, mas eu ria, não. Ai, cara. Amanda, não sei se foi do UFC Fight Pass que eles comentaram, mas eu morri de rir. Ai. E na hora da luta, sabe quem perguntou isso? A Nádia. A Nádia fez assim, na hora da luta, você olha no olho da tua oponente ou você fica olhando um geral, assim, pra ver a movimentação? Depende da hora. Tem hora que, tipo assim, eu fico, antes de começar ali, ó, olho no olho. Mas daí, às vezes, eu quero chutar a cabeça, eu olho pro pé. Pra dar uma disfarçada, né? Entendeu? Entendi. Às vezes eu olho pra mão dela pra ela pensar que eu sei que vai vir soco, eu agarro. Entendi. Que é muito doido. É legal. MMA eu acho lindo por causa disso, que é tudo. É um jogo muito, muito complexo. Não é só saber socar, chutar ou agarrar. É a cabeça que vai, o olhar, tudo. É a doideira. Se abrir um pouquinho mais a boca, eu sei que já tá começando a cansar, aí abre a barriga. É muito bom, né? E 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você pensando na sua estratégia, analisando a estratégia dela e se movimentando e atacando e defendendo. Cara, é uma doideira. E escutando o técnico. E é pra pouquíssimas pessoas, assim. Agora é o André Lima. André Lima. 21,59. É engraçado os números, né? Amanda UFC Ribas, você é bonita, com todo respeito, mas esse boneco do jogo é feio demais. Do joguinho! Ai, gente! Nossa, eu joguei com ele esses dias, né? Eu achei o máximo. Tem até o buraquinho do piercing no umbigo, mas ele é um pouco espichado, né? Mas eu achei o máximo. Ai, Rafael, nossa, porque ainda não tinha meio que caído minha ficha da importância de estar no joguinho, né? Não sei se todo atleta vê assim, tudo, mas eu vi. A minha irmã, uma vez um moço que perguntou, mandou mensagem, e aí, qual que é a sensação de jogar com você no jogo do UFC, não sei o quê. Aí eu parei pra pensar, caramba, ó pra você ver. É um marco, né? Porque todo jogador de futebol quer estar no joguinho da FIFA. Todo, sei lá, do skate quer estar no Tony Hawk. Eu tô no do UFC, então assim, eu já tô, entendeu? Legal demais, né, cara? Mó legal. É legal demais. Isso é uma parada que não é tão feio, não. Isso é uma parada isso é uma parada que você guarda, assim, uns anos depois, mostra pro teu filho e fala, eu tava no videogame, não é? Tava no videogame. Nossa, eu fui jogar comigo, odiei, não gostei. Ainda mais que eu joguei com meu irmão e ele me bateu. Nossa, horrível, não gostei. Ai, caramba. Muito bom. Vai. Agora, esse foi o comentário mais de técnico de Instagram que eu achei aqui. E ele mesmo se entrega no final. É o Tyler George White. There was nothing stopping her from spinning out of that. It is like she got confused on how to defend it. And yes, I know they are UFC fighters, and I'm just some lowly EJ poster. Love. Então ele fala, vou traduzir pra galera. Isso foi no post da luta dela contra a Paige VanZant. E mostra, acho que era um post do UFC, que mostrou 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, alguma coisa assim. E mostrava a finalização da Amandinha em cima da Paige. E aí esse cara comentou isso, falou, não tinha nada ali parando a Paige de girar e sair daquela finalização. Parece que ela ficou confusa e não sabia como defender. Aí ele mesmo fala, e sim, eu sei que eles são lutadores do UFC e eu sou só um cara postando no Instagram. Exatamente. Porque quando a gente até eu mesmo, quando eu tô assistindo, eu consigo ver um tanto de brecha, um tanto de coisa. Ou eu consigo imaginar algo que eu poderia fazer, mas é complicado. Só quem tá lá dentro, né, tá sentindo. Exatamente. Só quem tá lá dentro tá sentindo adrenalina. Foi aquela vitória na Paige? Foi. Antes teve a luta com a Mackenzie, que foi muito importante pra mim também. Depois teve contra a Paige. Depois... Acho que toda luta foi importante, assim, mas a da Paige foi bastante também. Porque foi minha primeira na categoria de cima.
te popularizou mais, né? Vamos dizer assim. Foi. Foi. Muito legal. Muito legal. Nossa, eu tava nervosona. Rainha de Abu Dhabi. Vai ter agora de novo, né? Pois é. Ó, agora é o seguinte. Como eu não achei muitas críticas ou sugestões, eu achei umas cantadas por aí. A Nádia até que me ajudou a escolher. A gente pensou assim, eu peguei as cantadas mais bregas possíveis que eu consegui achar. Tá bom? Gente. Maguilão Daniel, um bombonzinho desse? Partiu Vegas casar em 30 minutos. Ai, gente. Olha, eu não sei nem o que já fala. Vai, próximo. Fábio Alves. Obrigada. Fábio Alves, não sei falar mineirês, mas vou arriscar umas palavrinhas. Ô, trem lindo só. Ai, gente. Fábio. O Eleven. 829D. Linda, gata, formosa e também perigosa. Tenho medo, mas eu encaro. De longe, mas eu encaro. O pessoal é muito criativo também, né? Muito bom, né? Muito bom. Muito. Eu morro de rir. Ana Paula. Oi, meu amor, tudo bem com você? Bom, parabéns por ter vencido essa luta. Meu nome é Guilherme Silva. Ué? Você entendeu? Ué? Agora tem que descobrir se ele pegou o Instagram da mãe ou da mulher. Gente, ou é um fake. Sabe o que o povo da academia tava fazendo? Os meninos estavam, tipo assim, fazia fake de menina, aí chavecava outros meninos da academia, marcava encontro, tudo, aí falava, sei lá, vou te encontrar em tal lugar. Chegava lá, tava os meninos tudo pra pegar. Caramba, você tá brincando, cara. Povo ator demais. Mas desse da Ana Paula Guilherme temos que descobrir, né? Meu nome é Guilherme Silva. Gente! Muito bom, muito bom. Agora é o Paulo Heisenheder. Olhando assim, nem parece que bate nos outros. É o preconceito que o povo ainda tem, né? Acho que pra lutar bem tem que ser muito bravo. É verdade. Cara de princesa, murro de trator. Gostei. Mais um bombonzinho. Bombonzinho. Você sabe que ele sabe que você gosta de chocolate? Acho que ele fica falando, vou chamar de bombonzinho, vai que dar certo. Pode ser. No Fight Week teve um moço do Havaí que levou uma caixa cheia de bombom pra mim do Havaí, você acredita? Cara, mas você come? Eu achei muito diferente. Nossa, eu como. Primeiro eu rezo, né? Eu oro, peço pra Deus tirar tudo quanto é tipo de energia negativa. Vai que, né? Aí depois eu como tudo. Nossa. Você não tem uma noia assim com usada? Do tipo, será que pode, será que não pode? Aonde que foi processado isso? Ela não tinha, né? Agora eu tenho isso. Então, antes eu não tinha noia, não. De água, assim, de ficar na água, tudo. Agora, quando eu ganhar chocolate, vou ficar com a noia também. Não. Aí a próxima, Júnior Amaral. Esse é aquele olhar meigo de uma pessoa que pode lhe matar. Mexe! É isso mesmo. Ainda mais se mexer com a minha irmã. Tem uns que comentam tudo da minha irmã. Ainda mais do vai morrer, dos Instagram, tudo mexe com a minha irmã, só porque eu sou ciumenta. Eu quero ver quando ela manda casar, quem que vai mandar em casa, se é ela ou se é o marido. E se o marido não for do meio, ainda reclamar, ainda leva uns tapas, né, Mandinho? Só uns petelecos, só. Um sacode, assim, né? Quem manda aqui sou eu. Mandruva 696. Eu gosto dos nomes também. Esse foi pesado. Não é possível viajar no tempo, mas a ciência já provou que dá pra viajar no seu sorriso. Nossa. Tchê. Eu gosto assim. Eu adoro essas cantadinhas boas. Brega, assim, ainda. Putz. Brega. Aquela que é boa. Flor é vermelha. Uma feia. Uma vez eu tava passando, aí tava eu e meus amigos, quando a gente era mais nova ainda, né? Aí todo mundo sério, assim. É quando vê os moços. É assim, oi, lá em casa. Com uma bunda dessa, eu chamava pra cagar lá em casa todo dia. Nossa, que geralmente a gente ficava brava, né?
Eu comecei a rir, eu não aguentei. Não, moço, pelo amor de Deus, assim, não. Eu morri de Deus, eu morri demais. Ensino, né? Ela é linda. Vou ganhar ela na educação. É, na educação. Vai que ela tá apertada, né? Precisa ir no banheiro. Ai, que horror. Vai. O Raimundo, né? Raimundo. Sou apaixonado por você, Amandinha. Quero um beijo seu, você toda suada. Ô, Raimundão! É porque eu acho que ele não tem noção do cheirinho que a atadura fica. Porque meu amigo junta suor de todo mundo e suor que às vezes não dá tempo de secar da luva. Mesmo tacando os sprayzinhos lá é complicadinho, né, viu? Vamos ver o último. O Bauer, né? Se precisar de um sparring, tô aqui a fim de aguentar umas pancadas suas. Pra dizer depois que porrada de amor não dói. Ah, não. Você acredita que tem uns que eu acho muito bonitinho? É engraçadinho. Que esses assim eu acho legal, sabe? Aí tem os que já você vai ver a mensagem e começa bonitinho. Clica, que eu gosto de responder, sabe? Pessoal, aí clique pra ver, blum, já cai agora não, moço, respeito. E quando eu bloqueio a pessoa, ela vai e faz outro Instagram, mas com a mesma foto, aí bloqueia e faz... É muito doido. Caramba, tem isso também, né, cara? Tem uns malucos, né, que fica perseguindo, né? Caramba, cara. Vou deixar você ir. Obrigado, foi muito legal. Estamos com luta marcada. Fala quando? Vai ser agora, em novembro. Não posso falar ainda adversário, que eu sempre espero o UFC fazer primeiro, sair primeiro, entendeu? Mas é em novembro, dia 18, tô de volta. E lá tô mexendo mais a cabeça. No MMA hoje tá postado o adversário, tá? Ela não pode falar, mas a gente pode. Vai xeretar lá, que tá lá no piado. Tudo. Mandinha, um beijão, saudade de você, muito obrigado, foi muito legal, adorei. Fala tchau rápido antes que cai de novo. Tchau, galera! Até os próximos comentários. E isso serve pra vocês também comentar um negócio diferente que a gente vai colocar aqui de novo. Já tô me convidando pro próximo. Eba! Tá convidado, então.